Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético para cada um de vocês. Glória a Jesus. Eu já estou na minha casa, muito feliz. Como é bom chegar em casa, né? Shalom, shalom, pastora Kátia. Shalom, shalom para cada um de vocês. Shalom, pastora Verônica. Shalom, shalom. Aleluia. Gente, nós chegamos muito cansados ontem. A gente viajou quanto? 1.300? A gente viajou mais de 1.300 quilômetros só no dia de ontem de carro. É bem cansativo. Mas deu tudo certo. A gente, né? É igual era a minha janela de oportunidade. Quando eu olhei para o meu calendário, eu falei, meu Deus, se eu não for agora ver meus pais, quando que eu vou? A minha agenda tá um caos. Meu Deus. Mas no final dá tudo certo, né, gente? O importante é isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Shalom, shalom, pastora Jerusa. Shalom, shalom. Shalom, shalom, pastora Maria. Shalom, Celi. Shalom. Shalom, Bruno. Shalom para todos vocês. Vocês aceitam um cafezinho? Gente, sair de casa é bom, mas chegar em casa não tem preço. Tá em casa é maravilhoso. Vocês não têm noção como é bom. Shalom, Elza, querida. Shalom, Tânia. Shalom, Jaqueline. Shalom, gente, para todos vocês que estão entrando. Hoje é Isaías 55, amém? Glória a Deus. Hoje que foi nosso apóstolo que louvou. Vocês viram? Ele gosta de louvar. Eu sou um desastre, gente. Vocês não me pedem para louvar, não. Só vou louvar um dia que realmente alguém estiver precisando mesmo que eu louve, porque tá correndo de risco de vida e fala assim, você tem que louvar, senão aí eu louvo, mas senão... Não, sou um desastre no louvor. Amém? Shalom, shalom para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético. Hoje é Isaías 55 e eu vou falar hoje para você, tá? A importância, vou trazer uma live hoje poderosa sobre a diferença de libertação, tá? Arrependimento e abandono do pecado. Amém? Glória a Deus. Ai, ó, o Bruno disse que vai dar aula pra mim. Então, se o Bruno falou que tem jeito, é porque tem jeito. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, você, gente, que deve ter se inscrito no Reset, chama aí alguém do nosso suporte. Nani, dá um help aí pra essa querida, fazendo favor. Amém? Fazendo favor. Glória a Jesus. Fique em paz, gente. Você que se inscreveu no Reset, você vai conseguir entrar. Alguém da nossa equipe vai te ajudar, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu falo, né, talvez você não conseguiu aí algum respaldo, a gente estava viajando e muita coisa, né, passa pela Nani, a Nani estava com a gente. Mas a gente vai resolver isso hoje pra você. Amém? Glória a Jesus. Gente, que dia que vai mudar o ciclo? Ó, eu sou uma pessoa muito visual. Eu tenho agenda no Word, que aí eu vou vendo linha por linha o que eu tenho pra fazer, mas eu gosto muito da agenda assim, ó. Eu gosto de pegar um calendário, assim. E eu gosto de colocar pra mim saber onde eu tô, o quantos dias eu tenho pra fazer determinadas coisas, tá? Eu gosto muito, 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 olha só. Então, assim eu consigo ter um controle melhor, né? Do que eu preciso, do que eu tenho, né, que fazer. Aí eu tenho controle quando muda o ciclo, certo? Nossa, minha agenda tá bem apertada. Amém? Olha o jeito que tá setembro, gente. Setembro tá assim, ó, só um caos. O ciclo vai mudar quinta-feira, tá? Quinta-feira a gente muda de ciclo, a gente vai pro ciclo de número 3, certo? A gente tá no ciclo 2, a gente tá em cura interior, certo?
Aí agora a gente vai para o ciclo de número 3, que é cura interior também. Vocês já tiveram uma imersão no sábado, tá bom? Aí, que dia que vai mudar o ciclo 4? Aí, sem ser nessa semana, lá na outra semana já vai mudar o ciclo também. Então aqui vai rapidinho. Quando a gente estiver lá no Joel Engel, lá no meu pai espiritual, quem vai para a escola profética? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Quem vai para a escola profética? Então presta atenção. Quinta-feira a gente muda de ciclo, tá? Aí vocês têm que se atentar. Muda de ciclo, aumenta o jejum, muda o suco. A gente muda de ciclo sempre o horário que a gente começou o jejum. Então, na quinta-feira você ainda tá no ciclo de número 2, até as 19, até as 5, eu não sei que horas que você está, certo? Aí depois a gente, né? Aí na sexta-feira aí você já tá com suco novo, horário novo de jejum. Como é que vocês estão fazendo o horário de vocês? Vocês estão entrando todo dia às 19? Como é que tá sendo pra você? Às 19 todo dia? Ou você começou a entrar mais cedo pra tomar café da manhã mais cedo? Como que você tá fazendo? Conta pra mim, como é que você tá fazendo o seu horário? Nós estamos agora com 14 horas de jejum. 16 horas. Amém? Glória a Deus. Às 19. Esse horário das 19, eu vou manter ele durante todo o trajeto, tá? Por quê? Porque eu sei que muita gente prefere comer na parte da noite do que na parte da manhã, né? 18 horas. Uau. Às 5. Uau. Glória a Deus. E aí, gente, é o seguinte, o ideal é você manter, né? Manter como? Por exemplo, eu tô nesse ciclo das 19, né? Eu tô nesse ciclo das 19 às 9 da manhã, para dar as 14 horas, certo? Mas o próximo ciclo, como eu já saí, é o pior que eu vou viajar agora, né? Tem tudo isso também. Mas pra mim, é melhor entrar 4, 3 horas da tarde e tomar café de manhã, né? Comer mais cedo. Pra mim é melhor. Pra mim é bem melhor. Certo? Shalom, pastora Adriana, querida. Glória a Jesus. Eu quero começar a preparar vocês já pro ciclo de libertação. A gente vai demorar ainda uns... Quantos dias? Ainda vai uns 10, 11 dias pro primeiro ciclo de libertação, tá? Você que é meu aluno do Reset, a gente vai ter aula, tá? A gente vai ter imersão. Essa semana a gente não tem imersão, porque eu vou estar em agenda. Eu não faço agenda, mas eu vou fazer essa agenda, tá? Mas eu já aviso que eu não faço agenda, gente. Dentro dos meus 3 anos que eu tô nesse período, tá bom? E aí, vamos lá. Na quarta-feira da semana que vem, tá? Na quarta-feira da semana que vem, eu vou fazer a imersão do ciclo de número 4, que é libertação. Esse ciclo é extremamente importante. Por que você vai fazer na quarta? Porque na sábado eu não consigo. Eu tenho compromissos 2 final de semana. Não tem problema se você não conseguir entrar ao vivo. É às 19 horas, tá bom? Então se preparem. Esse ciclo, as pautas, né, para esse ciclo 4 é de libertação. E eu gostaria que você caprichasse, assistisse a imersão completa, né? Assistisse tudo, bem bonitinho. Eu vou falar sobre tudo aquilo que pode ter acontecido antes de você nascer, as maldições hereditárias. Nós vamos falar, por exemplo, o seu nome, né? Por exemplo, você tem lá o nome João Santos de Oliveira, tá? Esse Santos vem da parte de quem? O Oliveira. Então a gente vai fazer um estudo, um mapeamento bem profundo, tá? Talvez você nunca viu um mapeamento tão profundo como você vai ver esse, tá bom? Então se prepare para você mergulhar de forma profunda, amém? Você vai falar assim, uau, tô chocado, eu nunca vi isso, tá? Então se prepare para ser um tempo estrondoso, glória a Jesus. Então nós vamos ver a questão, por exemplo, deixa eu perguntar para você agora, você tem descendência indígena, você tem descendência asiática, você tem sangue italiano. Quando a sua mãe, né? Sua mãe já falou pra você já estudou o seu sobrenome, você já estudou o tipo de origem que você tem, né?
Ah, tá, esse sobrenome aqui, ele descende da onde? Aí a gente tem como descobrir, certo? Então, eu já vou passar para você lá no grupo algumas ferramentas para vocês descobrirem a descendência de vocês. Ó, Ivone Madrid, Espanha. Eu também tenho a parte, ó, Ivone de Madrid, Espanha, né? Então, por exemplo, a minha parte, o Argolo, é de descendência espanhola, né? O Rodolfo é de descendência alemã. Até onde eu sei, né? Eu tenho Rodolfo no nome. E aí, agora eu tenho do meu esposo, que é Kuroda, né? E eu tenho mistura, apóstolo. Hã? E o meu é só japonês. O do apóstolo é só japonês. Puro. Puro, puro, puro. Amém? Então, olha só como é interessante, como que é, né? Isso aí, como que é... E isso influencia muito no nosso comportamento, isso influencia muito nas bagagens que a gente está trazendo, certo? Então, é algo assim poderoso. Então, que dia que vai ser a aula dos alunos do Reset 27, quarto ciclo, a imersão? Dia 10 de setembro, no dia do aniversário do meu pai. Dia 10 de setembro, tá? Às 19 horas, certo? Tá? Eu vou fazer uma aula bem puxadinha pra gente terminar rápido. Talvez eu não dê intervalo. Então, você já se prepare para você assistir ao vivo, que vai ser assim sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. E aí, para cada dia tem uma tarefa, e eu quero que você capricha nessa tarefa, porque essa é uma tarefa de libertação. É uma tarefa também para você se conhecer. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Aleluia. Glória a Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Pai, clamar por mais um dia. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas madrugadas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, todos os dias, Pai, através, Pai, desse ministério chamado Global Fire. Pai, obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem construído dentro de nós para esse tempo de expansão. Eu quero profetizar um tempo de aceleramento, um tempo de esticamento, um tempo poderoso, Pai. Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, que toda honra, toda glória, todo poder e exaltação é somente a Ti. Fala conosco, Pai, nesse devocional de hoje. Pai, que o Espírito Santo venha nos ensinar, Pai, e venha nos encher mais e mais da Tua doce e perfeita presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, vamos lá. Vamos comigo. Isaías 55, amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo 55, amém? Nós vamos estar lendo. Quem vai estar final de semana comigo lá em Curitiba? Vai ter um evento poderoso, né? Uma imersão profética no Ministério Livres para Voar. Eu vou estar trazendo lá um seminário poderoso sobre os dons espirituais. Vou estar falando também sobre ativação profética. Então, quem vai estar comigo lá no final de semana, se prepare para um transbordo de glória, para um tempo poderoso. Oh, Ivone vai estar, mas a Suzana. Uau, profeta, glória a Deus. Vou ficar muito feliz de ver vocês, amém? Se preparem, glória a Jesus. Vai ser um tempo estrondoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Muito feliz. Amém? Glória a Jesus. Isaías 55, vamos lá. Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, e tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Então aqui está falando o quê? De um alimento, né? De um alimento que satisfaz o quê? A alma e o espírito. Glória a Jesus. As coisas desse mundo satisfaz a nossa carne, satisfaz o desejo, a vontade da nossa alma. Só que só tem um alimento que satisfaz a plenitude da nossa alma e alimenta de verdade o nosso espírito, que é o quê? É as águas. É as águas dos rios de Deus. Amém? É a água que Jesus ofereceu para a samaritana.
Então, quando nós nos convertemos de verdade, as coisas desse mundo começam a perder o valor, porque agora o teu espírito, ele começa a ser ativado, né? Porque ele já nasceu de novo, mas ele começa a ser ativado, e aí você começa a ter fome e desejo de Deus. E somente uma água, somente um alimento pode estar saciando o teu espírito, que é a presença do Pai. Amém? 3 agora. Verso 3. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar o meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens às nações que não conhecem. E os povos conhecidos virão correndo lhes obedecer, pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, volte-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito mais além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Muitas vezes nós somos limitados naquilo que a gente está vendo, porque nós temos uma mente limitada. E aí a gente acha que aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente idealiza está ótimo, mas o que Deus tem para nós às vezes é muito maior. Mas para a gente conseguir ver o caminho que Deus tem preparado para nós, ou os pensamentos que Deus tem a respeito de nós precisamos quebrar as fortalezas da nossa mente. Nós precisamos aumentar o nosso nível de fé. Muitas vezes Deus está falando um não para você porque Ele tem um projeto muito maior. E às vezes a gente não consegue entender o porquê que Deus está falando não aqui, não ali. Mas a gente às vezes fica indignado por não conseguir saber naquele momento, porque a gente está com uma mente às vezes cauterizada, com uma mente às vezes cheia de fortaleza, e aí a gente não consegue ver que os planos do Senhor vai além, são muito maiores. E aí a gente fica às vezes frustrado, mas por que isso aqui não deu certo? Por que Deus falou não para mim? Então às vezes Deus está falando não para você para uma coisa pequena, e você estava achando que aquilo ali era o máximo. E Deus está falando, calma, eu estou falando não para você, porque lá na frente eu tenho algo muito maior para te dar. Porque lá na frente eu tenho algo muito maior para fazer. Então esse não aqui é para economizar o seu tempo, é para te poupar, tá? Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Talvez você não entendeu esse não, talvez você não entendeu essa porta fechada, talvez você não entendeu o porquê não está acontecendo agora aquilo que você mais queria. É porque Deus está falando exatamente isso para você. Os meus planos são maiores que os teus. Os meus caminhos são maiores que os teus. E o que eu penso a respeito de ti vai muito mais além daquilo que você consegue ver sobre você mesmo. Então, muitas vezes, queridos, nós não conseguimos entender os caminhos do Senhor. Nós não conseguimos entender o não de Deus. Porque Deus, muitas vezes a gente tem uma porta fechada aqui porque Ele quer fazer um milagre. Ele quer fazer um estrondo. Ele quer trazer para você um milagre, para você não só viver o milagre, mas é para aquilo se tornar um testemunho para motivar outras pessoas. Então, o que Deus pensa ao nosso respeito e o que Ele tem para cada um de nós é muito grande. Só que às vezes a gente está limitado e a gente está conseguindo só olhar até aqui, a gente está conseguindo ver só até aqui, só até aqui. E Deus está falando, calma, descansa, se entrega, aumenta o seu nível de fé, se consagra mais. O que eu vou te mostrar vai além do seu entendimento, vai além daquilo que eu planejei, vai além daquilo que você planejou. Então, se você tem recebido nãos, se portas estão fechando, glorifica a Deus e fala, Senhor, eu posso não entender tudo o que está acontecendo, eu posso não saber tudo o que está acontecendo,
Mas eu tenho certeza que no final das contas o Senhor tem um projeto, o Senhor tem algo muito maior para mim, que talvez eu agora, na minha mente, não consiga enxergar, eu não consiga ver, eu não estou conseguindo discernir isso, mas lá na frente eu vou conseguir discernir cada uma dessas coisas, amém? E o Senhor, Ele trabalha exatamente dessa forma. Então, acalma o seu coração, tá? Muitas vezes eu recebi nãos e eu falava, Deus, mas eu achei que agora ia acontecer isso. E na verdade Deus estava me preparando para algo muito maior, tá? A minha Bíblia é NVT, certo? Eu uso NVI, eu uso, né? Almeida, eu gosto da NAA, que é a Almeida revisada, né? Tem a King James também, que eu gosto, mas eu gosto de ler com vocês essa aqui, porque não tem como vocês não entenderem essa daqui, certo? Então, a gente tenta limitar Deus porque nós pegamos o parâmetro a qual nós nos vemos ou pensamos que vai acontecer as coisas e apresentamos para Deus. E Deus está falando assim, olha, eu tenho algo muito maior para você, mas para isso você tem que aumentar o seu nível de fé. Amém? No 10 agora. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor, o pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá cipestre, e onde havia ortigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Então você fica com essa palavra rema para você, tá? Para de ficar chateado porque não aconteceu isso ou aquilo. O Senhor, Ele sabe de tudo aquilo que você precisa e Ele sabe de tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. Você só precisa confiar nos caminhos do Senhor. Às vezes a gente está olhando para uma direção tão pequena porque a nossa mente se limitou. Mas no Reset agora, um dos meus maiores propósitos, tá? É que todas as fortalezas da sua mente sejam quebradas, sejam, dilaceradas, né? Então eu quero que você se posicione com mais fome, com mais sede. O não de Deus pode ser lá na frente uma porta estrondosa, pode ser a preparação para uma porta estrondosa. Então se tá negativo aqui, tá dando errado aqui, calma, acalma o seu coração, tá? É Deus muitas vezes te forjando, te testando e falando calma, vai dar tudo certo, amém? Glória a Jesus? Ok. Eu quero que você abra comigo em João, tá? 8, verso de número 36. João, quarto livro, amém? João 8, verso de número 36. Aleluia! João 8, verso de número 36. Aleluia! João 8, verso de número 36. Glória a Deus. Aleluia. João 8, verso de número 36. Acharam? Glória a Jesus. João, quarto livro do Evangelho, amém? No Novo Testamento. Glória a Jesus. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres, de fato? Sim. Só nesse mesmo. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres, de fato. Amém? Então, agora vem aqui comigo numa questão. Tem pessoas que pensam que ser liberto é só se livrar do demônio que estava ali acoplado na vida daquela pessoa. Tá tudo bem. Não. A libertação, queridos,
é onde a gente desliga, tá? O sugador, aquele que estava fomentando aquele pecado, certo? Mas isso não significa o total abandono do pecado e da prática, tá bom? Então, vai amenizar. A pessoa, ela vai se afastar do pecado, tá? Mas ela tem uma probabilidade de voltar ao pecado. Então, não é só a libertação. A libertação é quando a gente arranca, né? Ministrei libertação, tirei o demônio da vida de uma pessoa. Mas a libertação não fica só nisso, certo? Então, vamos lá. Para haver uma libertação poderosa, tá? Há necessidade de fazer a libertação. E a libertação, muitas vezes, ela acontece de forma progressiva. A pessoa vai tomando consciência e ela vai se libertando. Então, por exemplo, quando vocês estão passando mal na oração da madrugada, tá acontecendo libertação, tá? Tá acontecendo a libertação. Então, por exemplo, você tá na oração da madrugada, começou a passar mal, ânsia de vômito, começou a tossir, você tá se libertando. Tem demônio saindo de dentro de você. Quando você começa a tossir, seu nariz começa a escorrer, você começa a ter sintomas, você está se libertando. Então tem libertações que você já está rendido, você já está arrependido, você quer a libertação. Então não há manifestação. Então, e também tem outros casos que o demônio ainda está amarrado por alguma coisa, e aí ao você declarar, manifesta em nome de Jesus, o demônio manifesta, você expulsa. Então tem várias fases, né, contextos de libertação. Mas o X da questão é, a Bíblia vai dizer que quando um demônio sai, e aí ele vai buscar por lugares áridos, vai buscar aonde ele possa repousar. Não encontrando, ele vai tentar voltar na casa onde ele estava. Ou seja, ele vai tentar voltar a pessoa aonde ele estava. E se ele encontrar uma brecha nessa pessoa, existe uma regra no mundo espiritual. Ele já não pode voltar sozinho. Ele tem que voltar com mais 7 piores do que ele. Então, preste atenção. Então, agora, onde tinha 1, volta mais 7 se tornarão 8. Certo? Consegue entender isso? Aonde tinha 2, vai voltar 7 com cada um, então agora se tornam 16. Por isso que você fácil encontra uma legião, tá? Uma legião. Então eu quero que você entenda isso, certo? Então vem aqui comigo agora, tá? Então se o filho... vamos aqui de novo. João 8:36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato, ok? Então, uma vez que nós somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo, estamos livres. Só que permanecer liberto é o X da questão, ok? Então, como que a gente define realmente que uma pessoa está liberta, tá? Então, a libertação é a ação do poder de Deus quando quebra cadeias espirituais, cativeiros e obras do inimigo na vida de uma pessoa, tá? Então a gente vê o exemplo, Jesus libertou os endemoniados, né? A gente tem ali Jesus libertando o gadareno, ok? E ele de fato ficou liberto e a vida dele se tornou um testemunho. Então para uma pessoa ser liberta, ela precisa mudar o estilo de vida após essa libertação, tá? Então a libertação tira essa pessoa da escravidão espiritual, tira essa pessoa da escravidão do pecado, da escravidão daquela prática. E aí essa pessoa ela vai agora começar a ter um bom testemunho, certo? Então o ato da libertação é um ato que de se desconectar com o manipulador, tá? Então muitas vezes, olha, eu vou dar um exemplo aqui para você e você vai falar, realmente, apóstolo, é isso. Você já esteve na bebida, talvez já esteve na prostituição, já esteve na fornicação. Você já se lambuzou em algum tipo de pecado. Aí você se converteu. E aí você aceitou Jesus, ou você experimentou uma experiência. Aí você tentou voltar para aquele pecado, você não conseguiu voltar para aquele pecado com a fome que você tinha de se lambuzar naquele pecado. Por quê? Boa parte dos demônios que havia dentro de você saiu. Só que agora você cometendo esse pecado de novo, e por que você não fica tão afoito pecando de novo? Você fala, nossa, antes eu bebia, agora eu não consigo beber, parece que não é a mesma coisa. Porque os demônios que se alimentavam dessa bebida, os demônios que se alimentavam dessa fornicação, eles saíram de você. Só que agora a probabilidade deles voltar bem mais forte é grande. Mas aí você começa a pecar de novo e os demônios começam a voltar, certo? Então, a libertação é quando Deus tira o manipulador, tá?
das nossas vidas, aquele que fomenta o pecado, aquele que se alimenta do pecado, e quando Deus nos tira das prisões espirituais, tá? Mas se você fazer libertação com alguém, você ministrar libertação e não ministrar a essa pessoa a importância do arrependimento, de nada vale, porque essa pessoa, eu tô liberto, mas daqui a pouco, se ela não cuida dessa libertação, se ela não cuida desse ato, se ela não se arrepende genuinamente, daqui a pouco, para cada demônio que saiu, vai voltar mais 7. E o estado dessa pessoa passa a ser pior do que era antes, ok? Abram comigo em Atos, tá? Atos está depois de João, certo? Ontem, gente, eu tava lembrando, no meu primeiro ministério, eu decorei bastante a Bíblia, né? Eu sei muito a Bíblia, porque eu fazia muita pergunta, quiz, né? Aí eu cheguei ontem, tava fazendo pergunta com os meninos aqui, perguntando assim, ó, por quais livros tá composto o Pentateuco? Fala agora, tá. Como era o nome da mulher de Moisés? Pergunta fácil, Nutella, porque a gente tem pergunta de níveis, mas... Quem foi o discípulo que foi substituído por... Qual o discípulo que foi substituído por... né? Depois de Judas, qual foi o discípulo a ser substituído ali, né? Matias. E aí, eu sei muito a Bíblia porque a gente fazia muito essas perguntinhas. Amém? Glória a Jesus. Atos, capítulo 3, verso de número 19. Amém? Glória a Jesus. Atos 3, verso de número 19. Abram comigo agora. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, para o meu pecado ser apagado, não basta o demônio sair da minha vida. Para o meu pecado ser apagado, eu tenho que me arrepender e sair dessa prática, tá? Eu quero que você entenda isso. Então, arrependimento e remorso são duas coisas totalmente diferentes. Remorso. Vou dar um exemplo para você nunca mais esquecer. O remorso é quando você se sente mal fazendo algo em determinado momento. Então, por exemplo, vamos supor que você fuma. Aí você foi visitar uma igreja e você começou a fumar ali na porta da igreja. E de repente você começou a se sentir mal por estar fumando na frente da igreja. Você foi lá e apagou o cigarro. Mas isso não te fez parar de fumar. Agora, você, vamos supor, foi lá assistir um culto. E aí você sentiu no coração que tinha que abandonar o cigarro. E aí você fez um voto com Deus que ia largar o cigarro. Ali você se arrependeu, certo? Então remorso é você se sentir mal em determinado tempo. Arrependimento é quando você abandona aquilo. Então não adianta você sentir remorso. Você tem que se arrepender genuinamente, tá? E o que é arrependimento? Arrependimento não é só sentir remorso. Arrependimento é mudar a sua mente, é uma metanoia, é falar, eu não vou mais fumar. Eu não vou mais fumar porque isso não agrada, isso aqui é um pecado, certo? Eu não vou mais fazer essa prática. Então, arrependimento é abandonar a prática, se arrepender, certo? A gente tem um exemplo, né, do filho pródigo. Ele se arrependeu e ele voltou atrás, né? Ele voltou e se reconciliou com o pai dele. E aí a gente tem um arrependimento. Então, arrependimento não é remorso. Então, o arrependimento abre a porta para a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então, o primeiro passo da restauração, após a libertação, é o quê? O arrependimento. Qual que é o primeiro passo da restauração? O arrependimento, tá? Arrependimento não é remorso, não é se sentir mal. Arrependimento é, eu estou abandonando o pecado. Eu estou saindo do pecado. Amém? Então, nós precisamos, além de sermos libertos, nos posicionar num novo estilo de vida, numa nova conduta. Então, se eu fumava, eu tenho que deixar de fumar. Se eu bebia, eu preciso parar de beber. Então, é diferente de remorso. Então, tem gente que se sente mal por estar fazendo aquilo. E às vezes deixa 3, 4 dias aquela prática, mas daqui a pouco volta. Então, você não se arrependeu. Você sentiu remorso. Você se sentiu mal por estar fazendo aquilo, tá? Então, é um movimento interno na nossa alma. É quando a nossa consciência desperta,
tá? O nosso coração tá quebrantado. A gente fala, gente, por que eu tô fazendo isso? E tem pessoas que escutam a palavra, escutam um confronto na igreja, mas ele se sente mal naquele momento, mas depois ele continua fazendo aquilo, ele continua pecando daquela forma, tá? Então, quando tem arrependimento genuíno, tá? Essa pessoa, ela tem posicionamento de falar, eu não vou fumar mais, eu não vou beber mais, eu não vou me masturbar mais, eu não vou fornicar mais, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou me prostituir. Então, arrependimento, sair do pecado. Se você acha que sentir remorso é arrependimento, agora você sabe que não é. Quem está vivendo o sentimento de remorso está transgredindo, porque se sente mal por estar fazendo aquilo e sabe que aquilo é errado. Pecado é quando você tenta fazer o certo, mas acaba fazendo errado. Ah, fofocou, meu Deus, eu não devia ter falado aquilo. Então você pecou, porque você não queria ter pecado. Transgressão, você sabe que fofocar é errado e você fofocou. Amém? Certo? Queridos, vamos lá. Então a gente tem libertação. O demônio sai da vida de uma pessoa, mas isso não é tudo. O libertar, vamos dizer que é 30%, o 70% é posicionamento. É renunciar ao pecado e falar, eu não quero mais, tá? Então, arrepender. Meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí aqui eu trouxe outra diferença. Abandono do pecado. Abandono do pecado, tá? Abram comigo agora em Provérbios 28:13. Eu gosto de trazer essas diferenças de terminologia para vocês entenderem como é importante. Gente, a libertação, ela é poderosa, mas sem posicionamento, do que adianta, tá? Do que adianta? Provérbios 28, verso de número 13. Obrigada, meu varão valoroso. Provérbios, cadê? Provérbios 28, verso de número 13. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe a misericórdia. Amém? Então tá. Definição. Então arrependimento é reconhecer que aquilo é errado. E mudar o pensamento de que há necessidade de posicionamento. Então, remorso, eu me sinto mal durante o momento. Arrepender, eu me arrependi. Agora eu preciso abandonar o pecado. E abandonar o pecado é agir diferente, é cortar as práticas pela raiz, certo? O batismo com fogo, ele nos dá força para fazer isso. E o batismo com fogo é o mesmo batismo que aconteceu na vida, né, de Isaías. Ai de mim que tenho lábios impuros. E aí veio o anjo Catenaz e colocou fogo na boca de Isaías. E aí, Isaías, quando ele experimenta ver a glória e vivenciar a glória de Deus, ele consegue enxergar que os lábios dele eram impuros. E queridos, quando eu estava em 2016, eu já era batizada com o Espírito Santo. E eu lembro de um culto que mudou totalmente o eixo da minha vida espiritual. Eu fui num culto, era um culto de ceia. Aquele culto eu senti uma glória que eu nunca tinha sentido antes. E aquele dia eu fui batizada com fogo. Eu sei que o meu corpo foi tomado. Depois daquele dia, eu tive um senso do pecado. É como se eu pecava, eu sabia que eu pecava, mas eu não sentia peso, eu não sentia dor por aquilo. Eu não sentia, como que eu posso dizer? Eu não sentia o peso do pecado, eu pecava, é errado, mas eu não tinha, parece que em mim não tinha um senso de responsabilidade. Depois que eu recebi esse batismo com fogo, no outro dia veio um senso de responsabilidade. É como se alguém tivesse destampado, era como se as escamas tivessem caído. E eu tinha vontade de chorar só de lembrar de coisas que eu tinha feito. Só que antes eu lembrava, eu tinha perfeita convicção das coisas que eu tinha feito, mas aquilo parece que não caía a minha ficha. Depois do batismo com fogo, era como se a minha ficha tivesse caído. E muitas coisas que eu lutava há meses para poder sair, de repente, de um dia para o outro, um temor, exatamente, essa é a palavra. De um dia para o outro, não foi 3 dias depois, de um dia para o outro, no outro dia eu falei, eu me posiciono assim, a partir de hoje eu não faço mais isso, a partir de hoje eu não, isso, porque veio uma força dentro de mim, é uma força que vem no teu espírito para você abandonar o pecado,
tá? E aí você tem que se posicionar. É uma janela de oportunidade, onde o Espírito Santo lança fogo, mas para isso você tem que estar buscando ser transformado, você está buscando viver essa transformação, jejuando. Então, naquela época, eu estava jejuando, eu estava orando, só que parecia que eu ainda tinha dificuldade em certas coisas. Exatamente como, né, o irmão está falando aqui, dá nojo. Eu comecei, eu falei, repulsa. Eu falei, eu não faço mais isso, eu não entro mais no lugar. Então, abandonar o pecado, tá? O que você tem que fazer? Você tem que se posicionar, cortar as práticas, romper com os ambientes. E a partir desse momento que eu tomei essa decisão, eu decidi que eu não frequentava mais lugares, que certas amizades não faziam parte mais da minha vida e que eu estava abandonando o hábito disso, o hábito daquilo, eu estava abandonando. Eu estou falando, Deus, eu estou me posicionando radicalmente. E se você não se posicionar radicalmente, você não consegue abandonar. Só que ao mesmo tempo que alguém está abandonando o pecado, ele tem que estar se enchendo da glória de Deus. Porque senão ele não tem força para resistir. Porque você está abandonando o pecado. Nesse momento, Satanás vai vir bater na sua porta. Então o diabo ele vai investir. E se você não tiver força no espírito, se você não estiver alimentando o teu espírito para falar, eu não vou, eu não quero. Se você não tiver força para resistir, como que você consegue falar não? Você não consegue falar não, tá? Certo? E aí a gente tem o exemplo de Zaqueu. Zaqueu não apenas se arrependeu, mas ele abandonou a prática da corrupção, tá? Ele devolveu, ele reparou os erros, certo? Então, queridos, nós, quando nos arrependemos, nós reparamos os erros. Nós vamos lá e pedimos perdão para quem a gente ofendeu. A gente vai lá, eu lembro quando eu fiz a primeira vez o encontro com Deus, depois eu participei, eu ajudei, eu trabalhei, mas eu lembro quando eu saí do encontro com Deus, eu saí pedindo perdão para minha mãe, para o meu pai, de tudo que eu tinha feito de errado. Gente, é poderoso, tá? Esse encher da glória de Deus, desse fogo do Espírito Santo, ok? Então, sem abandono, não existe arrependimento. Então, se você falar assim, eu me arrependo do pecado, mas você pratica ainda, você não se arrependeu, você apenas sentiu remorso. Para você falar que arrependeu do pecado, está perdoado dele, você precisa ter abandonado. Tem gente que está pecando e fala, Jesus já me perdoou. Não, enquanto você não abandonou, Jesus não te perdoou, porque você está toda vez renovando a sua aliança com o pecado, renovando o pacto que você tem com o pecado. Então, para falar que você se arrependeu de algo, você não pode mais praticá-lo. Arrependimento tem que ter o fruto do abandono. Amém? Então, a libertação, ela se torna genuína? Ainda não. Então tá, libertação, nós tiramos você das cadeias, das grades. O demônio que estava ali sugando saiu. Só que agora você tem que ter o posicionamento de abandonar o pecado e de se arrepender genuinamente dele. Porque tem gente que abandona por certo tempo, mas daqui a pouco volta. Então ela não se arrependeu, tá? Só que agora precisa ter fruto nessa área. E o fruto é o tempo que você não pratica mais esse pecado. Porque você genuinamente se arrependeu, tá? Então a prova externa de que você realmente é liberto é o quê? É o abandono do pecado, certo? O batismo com fogo e com o Espírito Santo, eu falo agora para vocês, amém? Tá? Então, vocês conseguem ver essa diferença? Então, libertação é um ato sobrenatural de Deus que quebra as cadeias, que tira o demônio, que tira a legião da vida de uma pessoa. Mas isso não é tudo. Agora precisa do arrependimento. E essa pessoa, ela precisa entender, ela tem que ter consciência que aquilo ali que ela estava fazendo é errado. E ela tem que se posicionar num estilo de vida de não praticar mais. Só, queridos, que não adianta só libertação, abandono de pecado e o arrependimento. Você precisa se encher de Deus. Porque a sua alma e o seu corpo governava você e o seu espírito estava lá, morto, tá? Morto de que forma? Ele não tinha voz ativa, por mais que havia um grito, vai na igreja, começa a orar, você não tinha força para isso, porque quem estava governando era a sua alma sobre o seu corpo, sobre as vontades, os desejos mudando. Agora, o demônio, a qual tinha muita força manipulando, saiu. Agora, essa alma ainda tem desejo, ainda quer viver para o pecado, porque a nossa alma é inclinada para viver as coisas do pecado. Só que agora você começou a alimentar o seu espírito. Você começou a ter vontade de ler a Bíblia. Você ora na oração da madrugada. Queridos, a cada oração da madrugada, por mais que você já está na presença do Senhor, você vê que tem libertações acontecendo. Hora ou outra você vomitou, você tossiu. Então,
Por que o reset é um acelerador de tempo? Porque eu estou trazendo 20 anos, 10 anos que talvez você ia ficar. Vive uma libertaçãozinha aqui, vive outra aqui. Porque muitas vezes a gente frequenta lugar que não tem conhecimento. Igrejas maravilhosas, abençoadas, mas não tem o que? O conhecimento da libertação. O conhecimento de certas coisas que precisam sair da vida. E aí não traz isso para os membros e os membros não vivem essa libertação. Então aí a gente está trazendo o que agora no reset? Todas as áreas que um ser humano precisa ser liberto. Todas! Não vamos mexer na área sexual, não vamos mexer na área financeira. Falar em área financeira, a minha primícia, esse ano do Yom Kippur, é um seminário poderoso para você sobre área financeira. Eu vou dar um seminário gratuito para você. É a minha primícia que eu estou dando ao Senhor. Então você vai ter uma aula poderosa, você vai ter um romper sobrenatural. Eu quero que você se prepare para um tempo estrondoso, para você viver na presença do Senhor, tá? Vou te entregar as chaves, o que você precisa fazer para viver uma ruptura, tá? E eu vou explicar, vou tirar um tempinho aí nesse seminário, porque é o único... Gente, olha o jeito que tá minha agenda, ó. É o único tempinho, tá? O jejum do Yom Kippur, ele é poderoso, tá? Eu vou ver se eu consigo dar uma pinceladinha aqui todos os dias pra você. A data do Yom Kippur esse ano é do dia 1º ao dia 2, certo? É algo assim sobrenatural, tremendo. Amém? Então, daqui uns dias eu vou lançar. Você que já tá na minha plataforma, você que assistiu o DNA, você consegue ter acesso à plataforma ainda, né? Porque você tem um login e senha, então você já tá lá dentro, você já vai conseguir assistir. Amém? Glória a Jesus. Vai ser dia 20 de setembro, num sábado, tá? Às 2 horas da tarde. Amém? Glória a Jesus, vocês vão ter uma aula poderosa. Poderosa. Glória a Jesus. Aleluia. Então, voltando aqui. Nós precisamos estar alimentando o nosso espírito, porque senão em vão é a libertação, tá? Em vão é a libertação. Em vão é a libertação. Então eu quero que vocês mergulhem, eu quero que vocês desfrutem, tá? De estar na presença de Deus e de ler a palavra, orar na madrugada, porque se você não fizer isso, o seu espírito ele não fica vivificado. Se você não fizer isso, o teu espírito ele não vivifica, ele não cria força para falar não. Vamos aqui rapidinho na diferença do batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Apóstolo, tem gente que fala que o batismo com fogo é condenação. Queridos, o batismo com fogo é quando Deus te visita com a presença dele e ele traz fogo sobre todas as suas estruturas. Ele traz fogo sobre o teu espírito. Fogo que aviva, é um fogo que purifica, é um fogo que faz você reconhecer o que é pecado. É como um antes e um depois. Eu falo isso pra você porque eu estive nesse lugar. Você já era batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo traz para você empoderamento, traz para você uma experiência, traz para você uma convicção maior do Evangelho. Você começa a pregar, você começa a falar de Cristo, você começa a ser mais avivado. Mas e muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo e com fogo no mesmo dia. E isso é poderoso, depende muito da fome. Agora, batismo com fogo... Olha, você sempre está experimentando um novo batismo com fogo. Vamos dizer que o batismo com fogo é um renovo. Só que imagina que você nunca teve um renovo de fogo. E aí você vem e experimenta um mergulhar nesse fogo do Senhor. Como Isaías experimentou. E naquele momento ele falou, ai de mim que tenho lábios impuros. Certo? Então você, por exemplo, nesses 90 dias que você está passando pelo reset... o Espírito Santo já pediu, a Darlene tá aqui, ó, o Espírito Santo pediu para ela tirar os cílios. O Espírito Santo começa a pedir para você se libertar de coisas que não compõem a sua identidade, porque não é sobre tirar tudo aquilo que não faz parte do seu design original e ativar o seu design original. Então por que você começou a sentir vontade de tirar certas coisas da sua vida? Porque o fogo do Senhor, ele tá purificando você. Por que você está sentindo vontade de abandonar isso, abandonar aquilo, parar com isso? E às vezes são coisas que você fala, mas isso aqui não é que é pecado, mas muitas vezes você confiava a sua identidade, você se apoiava em certas coisas, amém? Certo? Então, por exemplo, a Nani, ela fez o primeiro reset, ela tirou as trancinhas,
e Deus falou com ela para ela não usar mais. Era pecado usar trancinha? De jeito nenhum. Mas ela estava vivendo um processo a qual ela estava ativando o design original, aquilo que ela é. Então, quanto mais autêntico, quanto mais original você é, mais você é livre de qualquer coisa desse mundo. Então você vai perceber que ao final de 90 dias, muitos cântaros você vai ter deixado para trás e muitos novos posicionamentos você vai começar a ter. Amém? 40 dias de jejum, você vai ver alguma coisa, o Espírito Santo mexe dentro de você, porque você teve uma visitação de fogo do Senhor. Porque você esmagou sua carne, esmagou sua alma, e aí o Espírito Santo vem. Então é visitações. Você vai na conferência Global Fire, é tanto fogo, é tanta glória. Você sai dali com uma nova mentalidade. Você sai dali com uma nova consciência. Você sai dali, queridos, com fogo dentro de você ardendo, e você antes que às vezes acabava escorregando e falando mal do irmão, você não consegue mais falar, você não consegue nem se entregar a isso. Queridos, é muito, 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 muito poderoso, você não tem noção como é poderoso. Amém? Então, o batismo com fogo eu posso dizer para você, é a primeira vez que você tem um encontro sobrenatural do fogo, de uma manifestação poderosa de Deus a nível da sua mente, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, aonde há um alinhamento tão grande, uma convicção de não pecar mais. Ali você tem uma atitude imediata de abandonar o pecado. Você não vai ficar, eu vou deixar, não, você tem uma necessidade. É como se você tivesse que se livrar daquilo, tá? E antes você já escutava a pregação, o pastor falava na igreja, mas você fala, eu vou sair, Deus vai me dar força. Mas quando Deus te visita com esse fogo, é diferente. Você se liberta daquele lugar, você se liberta daquilo. E aí, parece que não há uma dificuldade, porque o Espírito Santo, ele esmaga você, ele fala, sai dessa prática. Então ali há um arrependimento. E a gente fica constrangido de ter pecado daquele jeito. Quem aqui já passou pela seguinte fase da libertação, que você começava a lembrar o pecado e começava a chorar? E falava, Jesus, como que eu desobedeci meu pai? Como que eu fiz isso? Como que eu menti? Como que eu pude fazer isso? E você começa a chorar, por quê? Arrependimento genuíno, constrangimento genuíno, amém? Então a diferença é essa. Eu fui batizada com o Espírito Santo pela graça de Deus, tomei autoridade, quando o Espírito Santo, ele te batiza, significa que o Espírito Santo já estava dentro de você, agora o Espírito Santo está sobre você. Você está debaixo de um empoderamento, você recebeu uma linguagem sobrenatural, você recebeu uma linguagem celestial, tá? Se você foi batizado e não recebeu sua linguagem celestial, pode ser que você esteja travado em alguma área. Às vezes é por falta também de fé, mas não significa que você não tenha recebido o batismo com o Espírito Santo. E como que a gente sabe que a gente recebeu o batismo com o Espírito Santo? Antes você não tinha ousadia, agora você tem. Antes você não tinha uma transformação e agora você tem. Então agora existe um batismo com o Espírito Santo. Você tem ousadia para pregar, você tem ousadia para orar, você tem ousadia para falar. Você tem essa ousadia que antes você não tinha. Agora, o batismo com fogo, ele fala sobre raízes do pecado que são queimadas e um posicionamento radical. Então tem gente que é batizado com o Espírito Santo, mas ainda continua vivendo no pecado. E acaba esfriando no decorrer da caminhada. Mas o batismo com fogo, ele te confronta a sair do pecado. Ele te confronta de forma imediata. Então, queridos, de tempos em tempos nós somos vivificados e recebemos novamente esse batismo com fogo. É igual quando nós recebemos línguas novas. Nós temos uma visitação nova do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos visitando, renovando as nossas línguas, renovando as nossas forças. Então, o que eu creio, porque eu vejo, renovo sempre do batismo com o Espírito Santo, renovo sempre com o fogo da presença. E o fogo da presença nos purifica conforme a nossa busca. Então, nessa temporada que eu recebi o batismo com fogo, eu estava buscando, eu estava orando todo dia. Na verdade, eu tinha começado a minha vida de oração no secreto. Eu tinha começado a jejuar, eu tinha começado a buscar. E eu falei, Deus, eu estou disposta. Então, Deus, para te batizar com fogo, ele vai ver a tua disposição. Lembra, Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava disposto, ele tinha um coração disposto. Amém?
O que é fritar na presença de Deus? Gente, fritar na presença de Deus é um termo que nós usamos, tá? A gente acabou pegando isso. Fritar é se entregar na presença de Deus. É quando o poder desce sobre você e você não tem mais controle e você treme no chão, você fala em línguas. Então a gente fala frita. Frita na presença de Deus. Amém? Fritar é por quê? Por que fritar? Porque quando o óleo da unção está sobre nós, a gente não suporta. Isso aí é sobrenatural. A gente derrete na presença de Deus. A gente cai debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? É sentir, é se entregar ao sobrenatural. Então, esse termo que a gente usa é o fritar. E como que você sente o fritar? Como que você sente esse sobrenatural de Deus? Queridos, não pense que uma pessoa que vive na carne consegue sentir o sobrenatural de Deus. Ela é da carne, ela é desse mundo. Lembra que o nosso consciente, ele é reptiliano, ele está tentando buscar um motivo para negar a presença de Deus, para negar Deus. Mas o nosso subconsciente é o sobrenatural. E é o nosso subconsciente que tem que estar ativado para nós crermos naquilo que a gente não vê. Então, por que uma pessoa extremamente racional, intelectual, ela tem dificuldade para entender Deus? Porque ela está vivendo, sendo direcionada debaixo da mente reptiliana, da mente racional, onde 1 mais 1 é 2. É a mente de que tem que ter resposta para tudo. E o sobrenatural de Deus, muitas vezes Deus explica, mas muitas vezes Deus não explica. Gente, fala para mim, como que explica que Deus transforma um dente em ouro? Eu não consigo te explicar, mas eu consigo dizer para você que Deus é um Deus tão sobrenatural que Ele não só transforma um dente em ouro, um dente inteiro, ou talvez uma obturação, mas é um Deus que também transforma bijuterias em ouro. A gente vê isso na nossa conferência. Como que eu explico para você que isso acontece? Não tenho que explicar. Eu tenho que viver essa manifestação. Mas essa manifestação não é para quem crê, é para quem não crê. Essa manifestação é para quem tem uma mente racional. Porque nós que cremos, nós não precisamos de sinais. Sinais é para incrédulo. Sinais é para incrédulo. Amém? Sinais é para incrédulo. Sinais não é para quem crê. Sinais é para incrédulos, pessoas que duvidam da glória de Deus. E por isso que Deus se manifesta. Amém? Consegue entender isso? Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus queridos, eu quero que vocês reflitam nisso. Libertação é uma coisa, arrependimento e abandono do pecado é outra. Mas as três juntas é que vai determinar realmente e que vai consolidar e bater o martelo. Realmente, essa pessoa está liberta. Libertação é abandono do pecado. Amém? Abandono do pecado. E nós precisamos sair do pecado. Então, você não vai viver em águas profundas se você não abandonar esse lugar do pecado. E aí existe a primeira camada do pecado, que é a fornicação, o palavrão. Aí tem a segunda camada, que são coisas que só você sabe que faz. Tem a terceira camada, que é aquilo que só a sua mente sabe o que faz. Amém? E a gente precisa viver a libertação em todas as camadas. Então, na segunda etapa do Reset 27, vocês vão ter 27 dias de libertação genuína, uma em cada área. E eu peguei todas. Vai ter, lógico, vai ter uma pauta ali que vai ter mais 2, 3 coisas. Mas eu peguei todas os viés de libertação para vocês se libertarem, tá? E saírem desse lugar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural para cada um de vocês. Amo a vida de vocês, amém? No final desse mês nós vamos lançar a Conferência Global Fire. É no final do mês, tá? A gente ainda tá organizando todas as coisas. No final desse mês lançamos a Conferência Global Fire, bem antecipada. Nunca em nenhuma outra edição nós fizemos assim, sempre 5 meses, 4 meses, a última 46 dias antes. Então, assim que lançar, corram, tá? Se posicione porque vai ser sobrenatural. Beijo, beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente.